Tu me lembra o início da melodia dessa
veio agora esse momento de conversão, de quebrantamento, uma grande oportunidade, não podemos deixar de nos conquistar diante da presença do Senhor, porque contemplamos quem Ele é, podemos então, a partir disso, contemplar quem somos, podemos então nos prostrar diante do Senhor. Essa é uma preparação para a Santa Ceia. Irmãos, todos os domingos nós celebramos a Santa Ceia, a festa do cristão. A festa da comunhão celebra o nascimento de Cristo e ao mesmo tempo a sua morte e ressurreição. E anunciamos ao mundo, irmãos, até que Ele venha, que Ele morreu isso tudo para nos salvar, através da Santa Ceia também. Então, Salmo 103, versículo 8 lá 13, depois vamos avançar para o versículo 17 a 18. Versículo 8 diz assim a palavra de Deus: O Senhor é compassivo e é bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. A vivência de palavras no seu coração, medite nelas. O nosso Deus, o Senhor, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, glória a Deus por isso, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim também é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Avança para o versículo 17 e 18 agora. E a palavra de Deus diz: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, sobre a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então essa misericórdia, irmãos, é para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos. Todos os domingos nós temos a oportunidade aqui de colocar o nosso coração e derramar ele dentro do nosso Deus. Então, se você tem joelhos saudáveis, e claro, você não tem bebês de colo, esse é um desafio para você fazer isso. Você é convidado a se colocar de joelhos, ter um momento de oração e pedir perdão pelos seus pecados de você. Vamos fazer isso. Vamos colocar de joelhos, pedir perdão pelos seus pecados. Reflita e se prepare para essa oração. Perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Pai, nós estamos agora diante de Ti como injustos que somos pelo nosso pecado. Mas cremos, Senhor Deus, sermos justificados pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes, Senhor Deus, somos lentos em Te buscar. Quantas vezes, Senhor Deus, somos distraídos para a nossa própria devoção. Quantas vezes, Senhor Deus, nos sentimos tentados a não ler a Tua palavra, a não orar, e isso por si só, Senhor Deus, é uma falta grave. Perdoa-nos, Senhor Deus, quantas vezes perdemos oportunidades e deixamos de aproveitar as oportunidades de evangelizar, de falar do Teu amor, de falar do Teu juízo, Senhor Deus, para que as pessoas à nossa volta possam se voltar ao Senhor. Quantas vezes deixamos de ser missionários, Pai, passamos a ser impostores, porque conhecendo a verdade, Senhor Deus, não compartilhamos. Perdoa quantas vezes, Senhor Deus, nossos lares somos orgulhosos, soberbos, presunçosos, altivos. Muitas vezes nos falta cuidado, Senhor, muitas vezes nos falta considerar os outros superiores a nós mesmos, como diz Tua palavra em Filipenses capítulo 2, que assim devemos fazer. Ó Deus, então nos ajuda, Pai. Perdoa-nos, Pai. Somos uma multidão de povos, Senhor Deus, que pecam contra o Senhor. E só em uma semana, Senhor Deus, juntássemos os nossos pecados, seria uma multidão de pecados, mas o Teu amor cobre todas essas transgressões. As Tuas misericórdias são eternas e são a causa de nós sermos consumidos em Teu. Ó Deus, perdoa-nos, nos limpa, nos prepara para esse banquete da graça que é a Santa Ceia. Nos alimenta espiritualmente com a Tua presença real no nosso meio, Senhor. Nós queremos celebrar o Teu nome. Ó Deus, declarar a Tua grandeza. Nos alegrar, Senhor Deus, na Tua salvação. Perdoa-nos quantas vezes estamos tristes,
murmuradores, descontentes, quando nós não te buscamos, Senhor Deus, e não temos a contemplação da eternidade contigo, ficamos muitas vezes, Senhor Deus, de fato, inquietos, ansiosos. Nos ajude, Senhor Deus, a termos, Senhor Deus, diante dos nossos olhos, Pai, a tua beleza, a tua majestade, a tua soberania, o teu poder. Perdoa os nossos pecados. Nos limpa completamente esta igreja diante do Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Se você abrir sua Bíblia rapidamente, 1 Coríntios, você vai acompanhar comigo o texto da ceia. 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 11, o verso 23 em diante, diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na região da Gálacia, diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que veio para ele, irmãos, pegou o pão, verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Percebam que ele está fazendo isso com os discípulos, ele está fazendo isso com a igreja. Então, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, igreja, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois da ceia, o Senhor Jesus pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Este é o papel importante da Santa Ceia. Não apenas nos alimentar espiritualmente, mas também anunciar a morte do Senhor. Anunciar a salvação para todos os povos. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um, então, irmãos, examine a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então ele conclui: a consequência óbvia é: por isso que entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então veja que maravilha, veja que graça maravilhosa. Ele ainda nos disciplina para aproveitamento antes de nos condenar. Se estamos tomando a ceia do Senhor indignamente, ele ainda nos disciplina para que nós possamos aproveitar dentro dele, possamos então andar de maneira digna, antes de sermos então condenados como o mundo, irmãos. Mas para aquele que permanece na iniquidade, permanece na indignidade, ele acaba sendo condenado. Irmãos, essa é a Santa Ceia do Senhor, e não é a Santa Ceia da igreja que está em Oriente, da igreja de Cristo. Então, se você pertence ou faz parte de uma igreja, uma denominação genuinamente cristã, e você ama o Senhor e considera o Senhor Jesus como ser o único, suficiente Senhor e Salvador, se você já foi batizado, já professou publicamente a sua fé, declarando que o Senhor é santo, declarando que o Senhor é o seu Senhor, que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia para te salvar, você é convidado a essa mesa da graça. E se você não tem tido plena comunhão com esse Deus, essa é uma grande oportunidade, meu querido, para que você se arrependa, para que você retome o caminho da comunhão plena diante do Senhor e diante da igreja. Amém? Afinal, a palavra de Deus diz que a igreja é o tabernáculo de Deus, é como se fosse a coluna e o baluarte da verdade. Então não há como você estar em comunhão com o Senhor Jesus se você não tem comunhão com a igreja do Senhor. Então, se você tem plena comunhão com a igreja, se você não está em disciplina bíblica na sua igreja local, se você tem plena comunhão com o Senhor, não que você é perfeito, mas que você tem buscado em arrependimento, andar nos caminhos do Senhor e receber a dignidade que vem de Jesus, você é convidado a essa mesa. Okay? Aqui na igreja que tem ali, nós fazemos assim, nos colocamos de pé, aqueles que estão aptos. Então você vai receber os elementos, você vai se assentar, ainda com o espírito de oração e reverência diante do Senhor. É um misto, né? De extrema reverência e solenidade, mas de extrema alegria. Você está na presença do Mestre, presença de Jesus real. Então você está se assentando espiritualmente à mesa do Senhor Jesus. Você pode até fazer como o apóstolo João fazia, né? Se inclinando com a sua cabeça nos ombros do Mestre, do Messias. Tenha plena convicção desse momento. Faça isso com alegria no seu coração, com reverência. Você se assenta, fique em oração e ao final nós vamos comer e beber todos juntos, amém? Então vamos ficar de pé e fique já em oração.
Vamos orar pelo corpo. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua carne rasgada na cruz do nosso favor, Senhor. Nós não merecemos. Dessa plena convicção agora, Senhor, de que nós não merecemos, e é pura graça. Nos ajuda a mergulhar, Senhor Deus, nessa graça do Senhor. Sermos completamente tomados por Ti nesse instante. Nos alimenta, Senhor Deus. Espiritualmente nos alimenta. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Nos usa pelo teu amor. Somos Teu povo. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós te agradecemos por esse pão. Em nome de Jesus. Amém. Por receber do Senhor, também exemplifiquei, irmãos. Que o Senhor Jesus, na vida aí com o pão, e tendo dado graça, partilho e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Faça isto no meu nome. Faça isso. Semelhante modo, depois da ceia, ou de haver ceado, o Senhor Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto todas as vezes que eu beberei em memória de mim. Façam isto. Senhor Jesus, te agradecemos pelo teu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de todo aquele que crê. Nos alimenta de Ti e dá que meus irmãos que aqui estão já possuem, Senhor Deus, de alguma forma uma afinidade contigo, Pai, e querem pertencer a esse povo, possam desejar de participar dessa mesa. Aqueles que estão sob disciplina, Senhor Deus, possam desejar de Senhor Deus, de tomar a comida. Guarda-nos para a tua igreja, nos reveste com o teu sangue, nos salva, nos torna mais precisos com o teu Filho Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, porque temos comunhão com Cristo, podemos ter comunhão uns com os outros. Essa é a hora que nós ficamos de pé, fechamos os corredores, damos as mãos. Convido que você tenha um cuidadozinho ali com aquele culto, não de abraçar os seus irmãos, porque o celular está um pouco solto da transmissão, especialmente hoje, porque para mim não é assim. Mas deem as mãos, fechem os corredores, vamos cantar como família, depois vamos nos abraçar, vamos celebrar nosso culto e nosso comunhão. Um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já pensou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode colocar a mão dos irmãos antes de orar, aquele abraço. Eu digo,
levar a cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, na família, vivendo com Cristo, vivendo com Cristo, eu preciso de ti, irmão, preciso desta lei. Então, Senhor, agora, Senhor Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor. Amém, irmãos? Podem sentar. Um breve momento agora de reflexão. Ainda em Salmos, Salmo 103. Com a sua Bíblia lá, o Salmo 103, Salmo da nossa liturgia. Esse é um momento de extrema alegria para a nossa igreja, irmãos, porque, de fato, queremos e precisamos fazer parte do avanço do reino de Deus no mundo. Essa igreja é comprometida com os dízimos e ofertas e também com ofertas missionárias. Damos isso também na nossa igreja mãe, que a gente tem em Recife, que apoia os missionários em Moçambique, Angola, Argentina, Mata Peruana, Paraguai, Foz do Iguaçu, Novo Hamburgo, aqui no sul do Brasil. E a nossa igreja, desde o primeiro domingo, desde o primeiro dízimo que entrou, desde a primeira oferta que entrou na conta bancária da nossa igreja aqui, Igreja Cristã em Aldeia, uma conta, poupança dentro da igreja que está em Recife, mas uma conta separada. Nós também tiramos essa oferta de missionários. Hoje estamos comprometidos com 30% do que arrecadamos para missionários. Temos tido o privilégio de apoiar alguns missionários, o avanço do Reino de Deus no Nepal e outras regiões da janela 1040. E também, irmãos, temos hoje servido ao Senhor na igreja lá em Joinville. Não é uma igreja cristã como a nossa, uma outra denominação, se podemos colocar dessa forma, mas uma igreja séria, bíblica, reformada, com o pastor Manuel. Mensalmente também temos contribuído com o seu sustento. E além desses missionários que a gente se refere sempre, no Nepal, digamos assim, atendendo famílias e outros missionários na liderança dessas regiões, também atendemos hoje o Ezequias e a Maria Eduarda. Nem sei se eu posso falar isso em transmissão, porque eles estão num país de extrema perseguição, então não vou dizer qual é o país deles, mas temos também colaborado com esses missionários que precisam ter tanto cuidado que a nossa comunicação se dá através de um outro aplicativo, nem pode ser o WhatsApp. Então, orem por eles, Ezequias e Duda, o Zé e Duda. Eles têm 3 filhos, inclusive uma bem pequenininha, 4 meses, estão lá no campo missionário no nosso país, na hora de missão, para preservar a integridade dos nossos irmãos. Então, esse é um momento de festa, um momento de celebração. Vamos fazer isso com alegria em nossos corações. Salmo 103, versículo 19 a 22, a palavra de Deus diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Irmãos, o nosso Deus, como cremos, é um rei, o seu trono está estabelecido sobre o universo, ele governa e domina sobre tudo, também ele domina sobre os nossos proventos e dízimos e ofertas. Não é você pagar nada a Deus, você devolver aquilo que é dele. Assim foi a compreensão de Davi, quando foi levar os dízimos da casa do tesouro para a construção do templo. Para Davi era um privilégio
Eu fiz um cálculo aqui presente, uma das pregações que nós fizemos lá na ICR, e era um montante acumulado em cerca de 6 a 7 milhões de reais no valor presente. Para qualquer pessoa, 6 milhões de reais é uma doação em campo. E para Davi era, mesmo sendo rei, uma parte dos seus proventos, aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos, talvez uma oferta até sacrificial, mas ele fez isso com alegria. Ele sabia que esse era um privilégio para ele. Então façamos isso, né, na medida de nossas posses, compartilhem daquilo que vocês quiserem fazer para o Senhor e glorifiquem o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar enquanto dizimamos. Tem aqui o próximo flácio, tem o Pix também, tem o e-mail da igreja, e Deus abençoe. Momento de alegria, de celebração, amém? Amém. Vamos cantar com entusiasmo. É alegria no coração, amém? Sim, ó. A alegria está no coração. Quem já conhece Jesus? Eu já conheço. A verdadeira paz também aqui. Já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que se tem, que já conhece Jesus. A alegria está no coração. Eu já conheço. A verdadeira paz também aqui. Já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que se tem, que já conhece Jesus. Aleluia. Saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, por Ele não há mais condenação. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. E vem do nosso Senhor, é a dor que se tem, que já conhece Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Além de ofertar um pontinho de dinheiro que é necessário para pagar as contas, Senhor, nós ofertamos também a nossa fidelidade, nosso amor, nosso coração também nesse altar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, todos os recursos sejam administrados da melhor forma possível, conforme aquilo que o Senhor ordenar, Pai. Te agradecemos por isso, por essa igreja, por essa plantação, por esse ministério e por cada um aqui que está nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu chamar aqui à frente crianças de 1 a 8. Talvez esse pai. Pode sentar aqui na frente. Peraí, deixa eu mais um pouquinho. Isso. E aí, crianças, bem? Vocês sabem qual é o texto que a gente está trabalhando hoje? Salmos foi na liturgia, tá atento. Muito bem, está bem ensinado. Mas a pregação vai ser a continuação dos estudos em Mateus. Mateus, muito bem. E Mateus foi escrito por quem? Apóstolo Mateus. Sem falar isso, o cavalo branco Napoleão que ficou. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus. Então, o apóstolo Mateus foi quem escreveu. Ele fazia parte do colegiado apostólico, né, dos 12 apóstolos. Ele era conhecido também como Levi em outro evangelho. Mas então, Mateus, ele escreve esse texto. E nós já avançamos aqui pelo nascimento de Jesus. Jesus já se tornou adulto. Ele já contemplou a pregação de João Batista a respeito de Jesus, nosso parente.
Ele já foi batizado pelo seu primo e parente João Batista. Isso, Jesus foi batizado. Mas você viu, além do Superbook, você veio na igreja também. Muito bem. O Superbook grava mais do que na pregação, tá vendo? O Rio de Janeiro também foi batizado. Então, ele foi batizado aqui conforme a palavra, né? Porque todos esses desenhos são baseados, assim, eu espero, na palavra. Algumas coisas eles acrescentam mais, mas vão ficar com a palavra. Mas veja que interessante, Natan. Ele foi batizado, certo, Joãozinho? E depois ele sai das águas e o quê? A voz do céu brada. E diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Todo o meu prazer nesse filho. E a gente trouxe uma aplicação aqui para pensar. E uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desceu. Então, veja que interessante. Jesus foi revestido por esse Espírito e que o conduziu para o deserto. Ele passou quantos dias lá no deserto? Quem lembra? 40 dias no deserto. 40 dias, 40 noites no deserto, com o fim de ser tentado pelo diabo. E o diabo tem um diálogo ali com Jesus. E quem é que é vitorioso? Jesus ou o diabo? Jesus. E depois que Jesus então sai do deserto, ele vai em Nazaré, prega em Nazaré, que é a sua cidade não natal, ele nasceu em Belém. Cidade natal é a cidade que você nasceu. Belém foi a cidade de nascimento de Jesus. Mas ele vai para Nazaré, que foi a cidade que ele foi criado. Seus pais, sua mãe estavam ali em Nazaré. E ali em Nazaré ele não pôde fazer muitos milagres, de acordo com Marcos, porque as pessoas não acreditavam nele. Pensavam assim: se não é Jesus, o filho do carpinteiro José? E Jesus é expulso de Nazaré. Veja que coisa séria. Você expulsaria Jesus da sua cidade? De jeito nenhum. Jesus tem que ser bem-vindo, né? Poderia ficar na sua casa? Jesus poderia ficar na casa dele. Não sei. Então, muito bom. Eles levam Jesus para um pico de um monte lá em Nazaré para tentar apedrejar ele, para sair abaixo, para matá-lo. Só que nosso Jesus é poderoso e ele sai entre eles, porque não estava na hora da sua morte. E aí ele vai para uma região chamada Cafarnaum. Cafarnaum, que ficava mais ao norte, na Galileia. Por isso que Jesus é chamado de também Galileu. Ele é chamado Nazareno e também Galileu. E Cafarnaum, que também estava na Galileia junto com Nazaré, ficava às margens de um mar, chamado Mar Vermelho. Mar Vermelho, será? Mar da Galileia, exatamente, o Mar de Tiberíades. E ali, nessa cidade de Cafarnaum, ele passa uma boa parte do seu ministério de 3 anos. E ele ali vai começar agora a chamar os seus discípulos. Ele vai começar a chamar os seus apóstolos. Quem lembra quais são os primeiros que ele chama, de acordo com Mateus? De acordo com Mateus, ele chama irmãos, alguns irmãos. Quem são eles? Vocês lembram? É uns que estavam no barquinho. Tiago e João. Teve alguém que falou lá, Tiago também. Pedro, Tiago, João, barquinho e André, aquele irmão de Pedro, exatamente. E hoje a gente vai ver exatamente esse texto, tá certo? O próprio Jesus, quando ele chega em Cafarnaum, ele prega arrependimento de pecados. Então, quando ele chama os seus discípulos e apóstolos para seguirem ele, ele também estava chamando esses discípulos e apóstolos para se arrependerem dos seus pecados e seguirem, imitarem a Jesus, tá bom? Então é isso que a gente vai ver hoje, ok? Fechado? Vocês vão prestar bastante atenção? Sim? Ok. Então vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por cada criança. Nosso Deus, fortalece os seus corações, dá sabedoria aos seus pais, para que continuarem educando eles nos caminhos do Senhor. Permite que essas crianças, Deus, sempre andem no caminho estreito. Sempre, Senhor Deus, possam permanecer íntimo do Senhor, possam desejar a tua palavra e amar a tua palavra. Em nome de Jesus, nós choramos por elas e te agradecemos. Amém. Então, todos, vamos abrir nossas Bíblias.
Bíblias no texto de Mateus, irmãos. Mateus capítulo 4. Dessa feita vamos avançar do versículo 18 ao versículo 22. Mateus 4, 18 a 22. O processo que Jesus utilizou para chamar os seus apóstolos, os seus discípulos. Vamos entender que processo é esse, uma vez que todos nós somos chamados a sermos embaixadores do reino de Deus. Somos chamados a sermos discipuladores também. Então nada melhor do que aprender com aquele que fez isso por excelência, que chamou discípulos para si, seguidores de Jesus. Mateus 4, versículo 18 a 22, a palavra de Deus diz: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de homens. Ou na ilhada aqui de gente, não só homens, né? Homens e mulheres. Versículo 20. Então, Pedro e André deixaram imediatamente, eu vou falar. Veja se ele vai muito tempo aqui. Imediatamente as redes o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago. Eles estavam no barco em companhia de seu pai. Então estavam no barco Tiago, João e Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram Jesus. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Nos alimenta, nos transforma. Ó Deus, eu sei que viemos aqui para te adorar, mas também temos expectativa com aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio com a tua palavra. Nos instrui, Senhor Deus. É certo que essa palavra tem uma espada dos gumes, Senhor Deus, e primeiro coloca aquele que ministra. Então, eu te agradeço por esse texto que está falando também no meu coração, me conduzindo na autoridade. Permito que meus irmãos possam, Senhor Deus, adquirir o conhecimento desse texto, e não apenas intelectualmente saber, precisar os fatores e detalhes do texto, mas possam viver isso na íntegra. Possam, Senhor Deus, viver um discipulado integral em suas vidas. Nos ajuda, Pai, a glorificarmos o teu nome, a vivermos para ti inteiramente e a, Senhor Deus, de fato, sermos transformados e confrontados na tua palavra. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Esse é o meu objetivo. O resumo que eu acabei fazendo para as crianças. O contexto é esse. Mateus está narrando aqui a vida de Jesus. Ele vai a Nazaré e Mateus narra isso de forma muito breve. Lucas detalha um pouco mais de como se deu esse episódio, quando ele vai na sinagoga e fala, além do texto do profeta Isaías, que aquela escritura se cumpriu nele. As pessoas de Nazaré, que tinham convivido com Jesus na sua infância e juventude, se escandalizam a ponto de pegarem pedras para arremessar contra Jesus e levam ele até o pináculo de um local muito alto, um ponto alto no monte, para derrubá-lo abaixo. Jesus sai entre eles, é expulso de Nazaré. Spurgeon diz uma coisa interessante sobre esse episódio no seu comentário do texto de Mateus capítulo 4. E ele comenta que o próprio Jesus não fica muito tempo em um lugar em que ele não é bem-vindo. Entenda que ele não está dizendo ou negando que o Senhor Jesus não é onipresente, ele está em todo lugar. Mas ele de fato permanece naqueles lugares em que ele está ou é bem-vindo. Então corra para Jesus imediatamente, o mais rápido possível, para que você se torne aquele que deseja, como João, não só habitar no Senhor Jesus, mas também fazer a sua casa morada do Senhor Jesus. Se ele tivesse que ir para alguma casa, João, poderia ser a sua? Jesus poderia ficar a sua? Sim. Os nazarenos expulsaram o Senhor Jesus e ele de fato foi embora. Ele vai então para Cafarnaum, chega em Cafarnaum e detalhe aqui Mateus, narrando o texto de Isaías. O texto de Mateus, ele diz que, versículo 15, a terra de Zebulon e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, era a região em que Jesus cumpriria grande parte do seu ministério. E ele fala: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e na sua da volta resplandeceu-lhes a luz do Senhor Jesus. Daí em diante, então, Jesus começou a pregar e dizer o mesmo discurso de João Batista. E na última pregação nós detalhamos isso, falando quão feliz é o pregador em que o próprio Senhor Jesus pode endossar a sua pregação. Se o Senhor Jesus pode pregar a mesma coisa que você prega, que grande alegria para o pregador. Sim, também frase e texto de Spurgeon: feliz é o pregador cuja palavra é tal que o seu Senhor pode endossá-lo. E de fato Jesus endossou a pregação de João Batista. E a pregação de João Batista, irmãos, não era cheia de curvas, voltas, ou uma sensibilidade
melosa do romantismo atual. Ela era direta: arrependei-vos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele chama os fariseus, ainda como um resgate do seu amor, ele chama os fariseus ao arrependimento. Ele diz: quem vos induziu a fugir da mentidora? No capítulo 3. Antes de produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então João Batista está chamando os fariseus. Ele diz que eles são raça de víboras, ele diz que são de fato pessoas como que Jesus apresenta, sepulcros caiados, mas o chamamento ainda também se dá para eles. Afinal, alguns dos fariseus se convertem ao Senhor Jesus. Especialmente nós conhecemos um como o nome de Saulo, porque ele persegue-se. O chamado do Senhor Jesus dentro de Damasco para Saulo era um chamado de arrependimento, irmãos. Então Jesus endossa a pregação, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então esse reino dos céus chegou de fato, irmãos, na ressurreição de Cristo. E nós já estamos vivendo nesse mesmo reino. E essa pregação de Jesus é um alerta para cada um de nós. Então, a partir desse relato de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17, você pode encontrar essa pregação facilmente no YouTube da igreja. Nós vamos agora avançar, versículo a versículo, do 18 ao 22. Perceba na sua Bíblia. Caminhando junto ao mar da Galileia, também conhecido como mar de Tiberíades, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, conhecido também pelo próprio Paulo ali em Gálatas, e Cefas, e André. E eles lançavam as redes porque eram pescadores. Irmãos, me permitam avançar com vocês para o texto de João, capítulo 1. Vá comigo para João, capítulo 1, versículo 41, e veja a beleza desse texto. João, capítulo 1, versículo 41, o apóstolo João, escrevendo aqui o relato do Evangelho, diz: André, vou levar aqui no 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Era como se ele fosse de fato um discípulo de João Batista, e agora ouviu João Batista apontar para o Cordeiro. João Batista não fez isso? O Evangelho de João detalha isso. Detalhe que João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, disse: ouçam. Ele aponta, ele vê a gama de seus discípulos e diz assim: olhem para ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Eu não sou o Cristo. Na verdade, o Cristo virá após mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Eu não sou digno de fazer a obra mais humilde, do servo mais humilde de uma casa. Desatar as sandálias, lavar os pés, era o trabalho do escravo mais simples. Então, João Batista, sendo poderoso nos seus feitos, pelo menos é isso que o texto diz a respeito de Herodes, que temia João Batista, que era poderoso em seus feitos. Não sabemos se ele fazia sinais ou prodígios, mas ele era poderoso nas suas palavras, a ponto de arrastar muitas pessoas ali ao Jordão para serem batizadas. Ele tinha muitos discípulos, e ele, sendo poderoso, diz: eu não sou digno de fazer o trabalho do pior de todos os céus. Diante desse Jesus. Então, o texto aqui de João 40 está dizendo que André, ouvindo o testemunho de João Batista, veja que graça, irmãos. Será que eu e você, aplicação rápida aqui, podemos também ser como João Batista? Podemos também apontar para o Messias. Podemos recomendar que algumas pessoas à nossa volta mantenham seus olhos em Cristo, o Cordeiro de Deus. Precisamos fazer isso. Precisamos conspirar e arrumar maneiras de fazer isso. Certamente, a maneira mais básica e que todos nós temos a obrigação de fazer é com a nossa própria vida, o nosso exemplo. O exemplo de amor, o exemplo de santidade, o exemplo de ser o modelo daqueles que estão à nossa volta para que busquemos o Senhor. Mas também precisamos fazer isso com palavras. João usou o seu testemunho, João usou a sua vida, a sua santidade, mas João também usou o seu testemunho com palavras, dizendo: esse é o poder de Deus. E aí André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que se tornaram apóstolos de Jesus e eram discípulos de João Batista, que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Olha o versículo 41 agora. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão. Primeira coisa que André fez, quando conheceu Jesus, veja que ele não foi chamado ainda por Jesus para ser apóstolo. Aparentemente o texto de Mateus deixa claro que Pedro e André foram chamados juntos para o apostolado, ou seja, para seguir Jesus. Ok? Minimamente para serem discípulos e seguidores do Mestre, abandonarem tudo. Mas minimamente agora ele já conhecia Jesus. Ele já sabia quem era Jesus. E agora o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele encontrou o seu irmão, aquele que era da sua própria casa. E o que ele faz com Simão Pedro? Simão, achamos o Messias. Observe o texto. Achamos o Messias, o ungido de Deus, o prometido de Deus. Ele não é só um profeta, Simão Pedro.
desenvolveu Pedro, cheio do Espírito, então mas o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, tu és o Messias. Eu creio na mesma coisa que o meu irmão André me apresentou lá atrás, no início do teu ministério. Eu continuo crendo, Senhor. Nós achamos o Messias, e aí o Messias de Deus é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Olha o que André faz. E o levou até Jesus. Quantos você tem levado até Jesus? Me permita perguntar isso. Eu não espero que você tenha um número contabilizado, eu não espero que você tenha um bloco de anotações para contabilizar e de alguma forma checar junto com Deus na sua vida eterna o tipo de galardão que você receber. Mas como é Jesus? Receber esse galardão. Mas eu ajudei, olha quantas? Mais de 1000 pessoas. Não. Eu não espero que você tenha esse número contabilizado para arrogância sua. Mas eu espero que minimamente você tenha consciência de que você tem levado alguns a Cristo. Falado de Jesus e levado pessoas a Jesus. Veja que nós entramos aqui num parênteses importante. Daquilo que André fez antes mesmo de ter sido chamado como apóstolo. Ele, então André, levou Simão Pedro a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado Cefas, ou que quer dizer Pedro. Irmãos, vamos voltar para o relato de Mateus, que é o texto que nós estamos trazendo. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava pregando, certo? Nós vimos no versículo 12 a 17 que ele estava pregando. Passou então Jesus a ensinar, a pregar: arrependei-vos porque está próximo do reino dos céus. Mas o que ele faz? Qual é o primeiro verbo no gerúndio que aparece ali no versículo 12? Vamos ler todos juntos, versículo 12. Qual é a palavra que está dizendo aí? Qual o verbo? 1, 2, 3 e... caminhando, 18, perdão. Eu falei 12, né? 18, perdão. Qual é o verbo, gente? Vamos dizer? 1, 2, 3 e... caminhando. O que é que eu e você precisamos fazer para chamar pessoas a Cristo? Caminhar. Não há como você ser produtivo para o reino de Deus só em casa. Hashtag em casa pela pandemia. Você está entendendo, por exemplo? Acho que a minha personalidade é ficar mais em casa, cara. Eu sou um cara, você quer dizer em si mesmo, mas você não está dizendo isso. Acomodado, medíocre. Eu não estou dizendo que a sua vida é na rua, entenda. Você tem que viver a vida do mundo lá, certo? Sua esposa, seus filhos, precisam de você, por favor. Mas vocês, como família, uma missão integral da família, precisam caminhar. E Gabriel, eu prefiro até assistir um culto online, que não se estressa, fazer uma pipoquinha aqui em casa. Você precisa ir para a igreja. Você precisa congregar, você precisa ver gente, você precisa fortalecer pessoas na fé. Você precisa confirmar pessoas na fé. Você precisa ser confirmado também. Você precisa ter contato, irmãos. Do contrário, a palavra do próprio Paulo não vai parecer prática para você, porque ele diz: perdoando-vos uns aos outros. Não foi o texto que a gente viu aqui na escola dominical? Vocês precisam se perdoar. Como é que você vai perdoar alguém se você não consegue lidar com essa vida, moço? Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando estamos na rua, quando estamos no meio de pessoas, mesmo crentes, mas são pecadores, elas muitas vezes vão nos desagradar. Talvez não façam isso por mal, mas talvez algumas pessoas façam isso por mal. Talvez façam porque simplesmente não vão para a nossa cara e está tudo bem. Mas você tem disposição para amar essas pessoas intencionalmente, procurá-las, resolver algum tipo de conflito. Antes de você trazer a sua oferta, o que você tem que fazer? Você precisa fazer as pazes. Buscar a pessoa que tem alguma coisa contra você. Se reconciliar com ela e depois você dar a sua oferta. É isso que Jesus ensina. Mas como vamos fazer isso em casa, queridos? Nós precisamos caminhar como Jesus caminhou. Entenda que isso não é uma aplicação literal para que eu e você saiamos a pé a cada localidade pregando o Evangelho. Podemos fazer isso? Claro. É bom que façamos isso? Claro que é bom que façamos isso. Mas podemos ir de carro também, bom. Você pode chegar no local e ir de carro, deixar o carro estacionado e depois andar para alguns lugares. Só que você naturalmente andamos por onde? Trabalho. Vamos às vezes às compras, ao mercado. Nós vamos domingo, talvez, ao mercadão. Ou vamos ao açaí para fazer propaganda de funciona. Ou em Mateus, qualquer um que seja a marca que você vai fazer as compras. Ou você compra, na verdade tem gente que compra hoje na Amazon e na Mercado Livre. Aí você vai ter o contato com os seres humanos. Faça isso se for mais barato, mas às vezes quando vá lá no atacarejo da sua preferência e pregue a caixa. Compre que seja um sneak, sei lá, um snack ou alguma coisa. E fale de Jesus para a pessoa que está ali no caixa.
quarto de galocha. Mas o próprio Jesus, ele não perdia oportunidade, você imagina que ele perdia. À medida que ele caminhava, irmãos, o interesse dele era regimentar pessoas para o seu exército. É claro que nem todos ouviam a sua voz, claramente, afinal nem todos eram suas ovelhas, mas toda ovelha do bom pastor ouve a voz do Senhor. Qual é o nosso trabalho? O trabalho de pescadores. Grave isso nos seus corações. Qual é o nosso trabalho? O trabalho de pescadores. O pescador escolhe o peixe que vai pescar. Eu vou ensinar para você. Primeiro que é delicioso imaginar essa analogia. Imagina comigo. Existe um mar. Tem um espelho de água. Você não consegue ver o que está abaixo. Só existe uma forma de você escolher o peixe que você vai pescar. Se você for com os arpão. Mergulhador. Também já fiz isso alguma vez? Mas já mergulhou? Então tem algumas pessoas que têm os arpão, não tem. Então eles vão lá e atiram os arpão. Não sei se o nome é esse mesmo. Mas é como se fosse uma flecha, uma arma. E aí ele meio que escolhe o peixe que ele vai pescar. De uma forma muito diferente. Mas via de regra, como é que o pescador natural faz para pescar um peixe? Ele não está vendo o peixe. Ele não sabe nem se tem exatamente quais são os peixes. Talvez ele consiga com mais intimidade saber que tem tilápia, esse outro aqui, sei lá, tem pirarucu, ou tem, não sei qual é o nome dos peixes, cascara amarela, agulhinha, estou lembrando da praia. Então você tem alguns peixes aí. Talvez ele saiba com mais intimidade que existem algumas classes, algumas espécies de peixe naquela região. Mas quando ele lança a rede, querido, ele pega o que veio. Sim ou não? Ele pode escolher, talvez, e dizer assim, isso aqui eu vou descartar, eu devolver para a natureza, porque não vai servir para comer, não vai servir para vender. Mas, via de regra, aqueles que Deus o deu. Eu falei isso aqui na escola dominical. Vamos pensar o seguinte: os fariseus chegam para Jesus, para Pedro, na verdade, e falam assim: meu mestre, não vai pagar o imposto do templo, não. Eram 2 dracmas, certo? Jesus faz assim: eu vou pagar. Pedro faz o seguinte: vai ali e pesca um peixe. E você vai encontrar uma moeda, um esteta, que era equivalente a 4 dracmas. Eram 2 dracmas para cada indivíduo no templo. E ele fala assim: você vai pagar o meu imposto, o seu. Eu até brinquei aqui no show dominical que Jesus poderia ter tirado a orelha do Pedro, entendeu? Mas ele manda Pedro fazer o quê? Até Tiago falou uma coisa interessante. Ele falou assim: isso é curioso se Jesus tirasse a orelha. Mas ele fala o quê? Pedro, vai lá pescar. E veja que interessante: das duas, uma. Ou Jesus colocou um esteta na boca de todos os peixes daquela redondeza, ou ele colocou o esteta, uma moeda, na boca de um só peixe, e conduziu ao longo dos minutos em que Pedro se deslocou da presença de Jesus até o rio. No momento que Pedro se deslocou para arrumar a sua vara de pesca, o peixe estava percorrendo aquela região, algumas centenas de metros, talvez até quilômetros, até chegar ao ponto exato que aquele peixe, o primeiro, seria pescado por aquele anzol. E aquele que foi pescado, irmãos, tinha exatamente a moeda. Irmãos, veja que graça de Deus. Você consegue imaginar o poder desse Cristo ordenando que o peixe fosse até o fundo do mar, no local exato em que ele ia coletar a moeda que estava ali de repente. E aquele peixe carrega essa moeda com um propósito, irmãos: glorificar o nome de Cristo, obedecer a voz do Criador. Irmãos amados, pensem comigo: quando nós vamos pescar, o peixe que virá a sua rede ou o seu anzol é exatamente o peixe que Deus ordenou na sua infinita soberania. Qual é o meio do seu trabalho? Ir lá e lançar a rede. Como fazemos isso? 3 passos. São 5 na verdade, mas 3 mais essenciais. O que é que Jesus fez? Caminhando. Anota isso, caminhada. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus fez o quê? Viu, ele não estava com a cabeça baixa, ele não estava com os olhos fechados, ele estava atento, observando as pessoas, observando as oportunidades. Ele viu, é o segundo verbo. E depois o que ele fez? Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e Jesus lhes disse, ele anunciou, ele chamou: venham comigo, ou vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens, de pessoas, seres humanos. Irmãos, 3 verbos: caminhar, ver, chamando. O que é que eu e você precisamos aprender com esse texto, além da aplicação direta? Nós precisamos ser como que embaixadores do reino de Deus. Como se Deus de fato exaltasse o mundo por nosso intermédio. E como não somos, irmãos,
pode assumir isso para si. Se você assumir isso para si, que você é um impostor, que você não prega a palavra, que você não evangeliza, que você não faz discípulos, assuma isso por breve tempo. Em que sentido? Deus, eu sou um impostor, mas eu não quero ser mais um impostor. Eu quero ser um missionário. Por onde eu for, Senhor Jesus, na escola do meu filho, na recepção, no shopping, na loja, no supermercado, por onde eu for, na praça, Senhor Jesus, eu estou entrando em um lugar, me faz ser um pequeno missionário. Me faz lançar as sementes, lançar a rede. Me permita orar por algumas pessoas específicas que estejam precisando de oração, que estejam precisando de uma palavra. Me coloca diante dessas pessoas. Então, por isso que eu disse, você pode assumir que você é um impostor por breve tempo, por honestidade. Já que eu não prego, eu sou um impostor. Então, Senhor Jesus, me perdoa porque eu sou impostor. E não deveria ser. Eu tenho uma cura muito maior do que a cura do câncer. Eu tenho uma cura muito maior do que a cura da AIDS. E eu não estou propagando, eu não estou vivendo para propagar isso. Mas eu preciso caminhar, ver e chamar irmãos. Lançar a rede. O que Pedro e André fariam a partir de agora? Aprenderiam aos pés do Senhor Jesus e seguiriam ele. É um caminho de santidade, irmãos. É um caminho de imitação. É um caminho de devoção. É um caminho de culto. É por isso que nós precisamos aprender a amar a Deus em todas as coisas. Amar a sua palavra, porque assim vamos conhecer mais a Deus e amar mais a Ele. Amar o culto ao Senhor. A adoração ao Senhor. Amar a igreja. Amar as pessoas. Amar as missões. Amar fazer discípulos. Tudo aquilo que você ama, geralmente você se torna bom. Porque você vai se aproximar daquilo que você ama. Então é muito melhor do que você dizer que você é bom em alguma coisa, você dizer que você ama aquilo. Porque você vai se aproximar daquilo que você ama. Então, irmãos, nós devemos nos esforçar por amar. Veja que talvez André e Pedro estivessem agora começando a sua jornada de amores para com Deus, para com Jesus. De amores para com o ensinamento de Jesus. De amores para com a igreja. Eles estavam começando a entender o que é a igreja, esse colegiado apostólico aqui. Esses 12 que estão se juntando a nós, paulatinamente. Alguns estão sendo chamados. Eles são o povo que eu preciso amar. Eles são o povo com quem eu vou cultuar. Diariamente vamos dar graça, vamos partir o pão. Vamos celebrar o Senhor, vamos cantar louvores ao Senhor. Certamente eles fazem isso. Então, irmãos, certamente agora eu começo a amar aquilo que Jesus ama, aquilo que Ele faz. Ele chama discípulos após si. O texto de João capítulo 4 diz que Jesus batizava mais discípulos do que João Batista. Você sabia disso? Você sabia que Jesus batizava pessoas? Antes mesmo de Mateus capítulo 28, a ordem dele dizer: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos têm ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Antes de ele dar aquela ordem, que parece a primeira ordem para batismo, em João 4 diz que Jesus batizava mais discípulos do que João Batista. Para mostrar que aqueles que ele chamava para si, ele batizava. Inclusive, o parênteses que existe no texto de João é que Jesus mesmo não batizava ninguém, mas os seus discípulos batizavam. Então, irmãos, veja, o chamado de Deus é para que sejamos embaixadores. Deus chamou aqui pescadores. Gabriel, não sei nem pescar, você nem sei. Irmão de Jesus sabe, pescar bem. E eu vou lá, para aprender na prática o que Pedro e André faziam bem. Parece que não tem que paz, né? Eu nunca fui uma mulher pescadora, porque eu acho que a mulher não gosta muito dessa paz, não. Ela só vem assim, quer logo o peixe na frigideira, e o cara está lá, meu pai dele, ó. Pegou um peixe por hora, na feirinha da Bíblia. Quem está inquieto é a mãe em casa, está esperando dizer 3 horas, 4 horas para trazer 2 peixes. Mas entenda o que eu quero dizer, irmãos. Deus nos chamou para sermos pescadores. O pescador, ele lança a rede no mar. Ele não sabe quais são os peixes que serão pegos. Quando você sair de casa, quando você abrir os olhos, peça 3 coisas do Senhor, sem ser uma reza. Não é uma repetição tola, rude, não é isso. Mas peça 3 coisas, Senhor, eu preciso e eu quero ser mais parecido contigo hoje. Me faz ser mais parecido com o imitador de Jesus. Então é óbvio que você vai ler a palavra, você vai orar, talvez jejuar, vai seguir as suas responsabilidades no trabalho, na família, cuidando do seu cônjuge, cuidando dos seus filhos, fazendo culto familiar. Segunda, Senhor Jesus, me ajuda a desejar a tua vinda. Ó Deus diz, bem-aventurados são aqueles que desejam a segunda vinda de Cristo. E quantas manhãs você acorda e nem lembra que Jesus pode voltar a qualquer momento. E nem clama, Maranata. Para não dizer que fazemos ou não fizemos isso hoje, você pode dizer isso? Maranata. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.
além dos de casa, eu preciso sair de casa hoje para alcançar aquele que o Senhor já chamou. Me ajuda a lançar a rede. Me ajuda a falar do teu amor, a falar do teu juízo, porque a pregação de Jesus e João Batista inicialmente é mais parecida com juízo do que de amor. Primeiro juízo, depois amor. Entende? Mas me ajuda a falar, a testemunhar de Jesus. Tem uma frase que eu acho horrenda, embora eu entenda o significado dela. Todos nós não precisamos ser leigos aqui, podemos entender. Pregue, se preciso for com palavras. Não, querido. É com palavras mesmo. Eu sei que essa frase está chamando você a ter exemplo, a ter vida. Não dá para você ter palavras e a sua vida ser incoerente. Então tenha vida primeiro, ótimo. Mas essa frase é horrível porque parece que acomoda as pessoas. Os bons cristãos, os que buscam santidade, toleram ficar com os bicos fechados. Querida, até os passarinhos estão abrindo os bicos para louvar o Senhor. Eu e você precisamos fazer isso. Abrir a boca para manifestar os desígnios do Senhor, ensinar as pessoas sobre as maravilhas de Cristo e a vida eterna com Ele. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa e ela nos chama a sermos embaixadores. Fazemos como André, 9 anos, André. Seu nome aqui, ó. André fez o que quando conheceu Jesus? Você já sabe, João 41, 42. Falou para Pedro e levou Pedro para Jesus. Veja que graça. Veja que graça. Você lembra daquele episódio em que Jesus precisou curar um paralítico que desce sobre o eirado? Quem levou aquele paralítico até Jesus? Os seus amigos. Se você for um bom amigo, você vai levar os seus amigos a Jesus. E de quebra, Jesus vai ensinar os fariseus ainda perdoar os pecados dele, né? Porque os amigos levaram ele para ser curado fisicamente, mas ele ainda foi perdoado, que graça. Nós precisamos fazer como André fez, irmãos. Antes mesmo de ser apóstolo, antes mesmo de ter um cargo apostólico, ele já chamava pessoas, chamou seu irmão. E você acha que ele fez isso só com Pedro? Não sei qual é a conjuntura, mas eu acredito que ele fez com muito mais gente. Chamando pessoas ao Messias, levando as pessoas ao Messias. Às vezes você não só vai chamar, não, você vai levar. É como se você empurrasse a pessoa até Jesus. Empurre enquanto vocês puderem até o Messias. Se as pessoas estão em cadeira de rodas espirituais, leve-as até Cristo. Irmãos, eu estava meditando esse texto ontem, e é interessante que tem uma família aqui na igreja que mora lá perto de Jesse Alex e Elvis, e eu estava realmente assoberbado com a quantidade de conteúdo que eu precisava destrinchar, estudar. Então, a Andressa fez assim: olha, essa família gostaria de ir para a igreja, mas a igreja não tem como, Uber é muito difícil chegar lá. E eu fiz assim: meu amor, no primeiro momento eu relutei muito. Eu até falei: se você puder ir, eu vou acordar para organizar as coisas, trazer o computador, trazer as coisas de transmissão, chegar lá na igreja para conhecer, o que seja. E aí depois eu mandei mensagem para o WhatsApp, ela já tinha se conformado com ele ali, não que ela não quisesse, ela topava, só que era muito mais confortável que o marido fosse, né, claro. Isso é ótimo, e é bom que seja assim. Mas aí eu mandei mensagem para ela depois, porque esse texto falou comigo. E disse: nossa, eu preciso levar as pessoas. Então nem que eu acorde uma hora mais cedo, e de fato eu precisava agora acordar uma hora mais cedo. Eu precisava ir lá buscar, eu tenho carro. Ah, mas é longe, minha casa é do lado da igreja. Eu tenho carro, eu posso ir lá. Como eu custo acordar mais cedo, de uma madrugada, eu vou dormir mais tarde. Está tudo bem. Então esse texto tem que falar no nosso coração. Nós precisamos, irmãos, fazer isso, levar as pessoas até Jesus. E às vezes é levar ela para o culto mesmo. Às vezes é se apartar do carro e levar para o culto. Fazer o serviço de carona. Às vezes é orar a Deus. Não porque você enriqueça simplesmente, mas que você: Deus, me ajuda a ter condições de comprar um carro de seguridade para dar umas caronas, porque minha família já é grande. Aí compra a minha vanzinha ali, não a minha, né? É igual, 9 lugares. Quem viu a vanzinha preta ali? 9 lugares, já dá para levar mais gente. Se a família for tão grande assim, vai terminar botando a van também. Mas o que eu quero dizer, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos agir intencionalmente assim. Então veja aqui: caminhar, ver, chamar. E veja o chamado de Jesus: venham comigo. O maior de todos os chamados, Jesus. É a mesma voz que disse a luz. Você entende isso? É a voz que criou toda a sabedoria. É a voz que criou os céus e a eternidade e os deleites eternos que só Ele e todos aqueles que estão com Ele sabem. Porque a palavra de Deus diz que é muito incomparavelmente melhor. Não tem comparação, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem, aqueles que o amam. Veja, Ele criou não só essa realidade maravilhosa chamada Terra,
córnea, do seu cérebro, a complexidade da vida que temos, mas ele criou inclusive os céus. Essa mesma voz que projetou os céus e a eternidade chama os discípulos, ele chama de forma eficaz, irmãos. Ele chama de forma eficaz. Esse chamamento é obedecido. Então perceba que ele diz: os farei pescadores de gente. O quarto critério aqui é que uma vez que ele caminha, vê e chama, ele comissiona. O que vocês vão ser? Pescadores de gente. Ele comissiona, essa é a grande comissão, é o quarto critério. Então o quinto, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O quinto é a nossa parte, é seguir e obedecer a Jesus. Mas como nós estamos conversando aqui na escola dominical sobre isso, essa participação mútua, né, da soberania de Deus, só podemos fazer isso por causa da sua graça soberana. E ao mesmo tempo, essa mesma graça soberana nos chama a responsabilidade. Seria talvez as duas asas do avião, sem uma das quais, né, e meio que trouxe essa analogia, sem uma das quais nós não poderíamos fazer. Seria o exemplo do peixe com o estéter. Jesus poderia ter tirado da orelha e ter entregue para Pedro, ou ter simplesmente transformado a moeda em suas mãos, pego um pouquinho de areia e transformado ela num metal precioso. Ele poderia ter feito de qualquer forma, mas ele faz o quê? Eu vou dar o estéter. Sou eu que vou dar a provisão. Só você dá uma pescada. Então, irmãos, nós precisamos seguir a Jesus, obedecer imediatamente. Então, versículo 21 diz o quê? Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, eles, no mesmo instante, não foi assim, deixa eu terminar de arrumar a rede. O que meu pai vai achar se eu sair agora na metade do serviço? No mesmo instante, eles deixaram o barco e deixaram seu pai. Eles pararam de amar o pai deles. Eles pararam de honrar o pai deles, não. Mas deixaram seu pai. O que foi que eles fizeram? Seguiram Jesus. Lucas capítulo 14, 25 e 27. Mateus 10, 37 e 38 diz o quê? Aquele que não aborrece pai e mãe, filho e esposa, não é digno de mim. Em Mateus ele ainda diz: aquele que não é abandonado, siga Jesus. Não olha para trás. Não olha para trás. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda a vivermos esse discipulado integral de seguir, glorificar o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina, mais do que o método, nos ensina a forma como Jesus fez. Caminhou, conheceu pessoas e lugares, viu, observou atentamente e chamou, Senhor Deus. E este que Ele chamou, nós que estamos aqui, Senhor Deus, o Senhor comissionou para que façamos as mesmas coisas. E ao mesmo tempo o nosso papel, Senhor Deus, é te seguir, te obedecer, nos ajuda nisso. Somos pecadores. Nos faz, Senhor Deus, pescadores de homens. Nos faz de forma intencional conspirar a fim de pregar o Evangelho no nosso trabalho, nos locais onde formos, Senhor Deus, na padaria, no supermercado, na loja, no futebol, na academia, na faculdade, na escola. Nos ajuda, Senhor Deus, a proporcionarmos mais momentos de intervalo bíblico. Quantas pessoas que estão aqui hoje, Senhor Deus, são fruto de intervalos bíblicos que começaram com alguém intencionado em te agradar. Então nos ajuda a fazermos isso. Levanta os jovens, Pai. Aqueles que estão na escola, para que comece o intervalo bíblico. Mas eu estou na escola cristã, mas que comece mais um momento de intervalo bíblico. Nas faculdades, um momento de intervalo bíblico, Senhor Deus. No trabalho, Senhor Deus, um momento de intervalo bíblico pela semana. Nós adultos, Senhor Deus, momentos oportunos para que preguemos o Evangelho. Se vamos ao hospital, possamos então levar, Senhor Deus, não só profetas evangelísticos, mas a oração, a graça, o Evangelho. Se vamos ao supermercado, se vamos, Senhor Deus, ao shopping, aonde o Senhor nos levar, Senhor Deus, nos ajuda a evangelizar, a falar de Jesus, a falar que existe juízo e condenação para aquele que não crê, mas para aquele que crê, Senhor Deus, a promessa de vida eterna. Esse não perece, porque crê no Filho unigênito de Deus. Que haja salvação, que possamos ver esses frutos, Deus, pessoas sendo alcançadas. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé, vamos está a bênção. Eu vou dar mais 2 recados rápidos. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
as doces e infinitas consolações do Santo Espírito sejam derramadas sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos?